Então, atendendo o pedido dos meus aluninhos, aula sobre indústria cultural, um resumo, uma coisa bem rápida para fixar para o Enem. Então, a ideia de indústria cultural, ela vai surgir na primeira metade do século XX, na Alemanha, na escola de Frankfurt, um grupo de estudos que ficou conhecido como teoria crítica. Lá existiam Adorno e Horkheimer, que pensaram essa questão de uma indústria cultural que realizaria um processo de transformação de qualquer produção artística em cultura de massa. Eu coloquei como exemplo o funk, porque embora não seja o tipo de música que eu tenho o hábito de ouvir, é algo que chama a atenção da sociedade atualmente. E existem muitas pessoas que dizem que funk não é cultura. Funk é cultura. O funk, ele traduz a visão de mundo do habitante da comunidade carente, do pobre, daquelas pessoas que têm dificuldade em participar das oportunidades, né, que a sociedade brasileira oferece para que aconteça o processo de meritocracia. Então, se nós pensarmos cultura enquanto hábito coletivo com duplo caráter, porque depende da época e do lugar, assim como o funk, o samba um dia também foi considerado um tipo de música, né, do pobre, uma música marginalizada, e hoje a sociedade aceita sem problemas, né? O funk, ele traduz a visão de mundo da população carente, portanto se constitui em um dos aspectos da cultura brasileira, tá? E ele foi apropriado pela indústria cultural e transformado em cultura de massa. É uma grande cantora que tem se destacado muito na mídia ultimamente, a Anitta, inclusive fez uma declaração muito pertinente, muito importante. Ela declarou que como seria possível que um morador de uma comunidade cantasse coisas lindas e maravilhosas se a vida dele, né, quando ele abre a janela de casa, ele não vê tantas coisas lindas e maravilhosas, talvez como a classe média veja no seu cotidiano, né? E talvez por isso ele cante violência, né? Ele produz a cultura num aspecto musical de acordo com a sua vivência. Agora, Adorno e Horkheimer são dois importantes teóricos que eles estão chamando a atenção para o fato de como a cultura de massa ela tem a habilidade de produzir um consumo alienado. A cultura de massa, ela faz com que as pessoas associem consumo à felicidade. Para isso existe marketing, publicidade, para convencer todo mundo de que aquele tipo de consumo, aquele tipo de mercadoria, aquele tipo de produto, porque nesse processo a produção artística é transformada em mercadoria. Então a cultura de massa, ela seduz as pessoas de um modo tal que as pessoas começam a consumir o que não precisam, né? E isso, para a sociedade de mercado, é uma coisa boa, né? Porque os proprietários dessas mercadorias, das empresas que vendem essas mercadorias, ganham dinheiro. E obviamente que eu estou partindo de uma análise marxista, até porque os próprios autores eles estão fazendo uma análise a partir da construção teórica de Karl Marx. Então, essa reprodutibilidade técnica, né, que é denunciada por esses autores como algo que deixa as pessoas alienadas, né, ela tem um lado positivo, identificado por Walter Benjamin. Walter Benjamin, ele chama atenção para o fato de que a alienação realmente pode acontecer, de que o consumo alienado ele vai se manifestar. Porém, de repente, aquele bem cultural que antes era restrito aos ricos, às elites, os pobres terão acesso através da reprodutibilidade técnica, que é a produção em massa. Isso é muito interessante de se pensar na atualidade, porque tem um artista famoso, se eu não me engano, Romero Brito, né, que hoje em dia pagar um artista para pintar um quadro custa muito caro, né? Mas a gente pode ir numa loja e encontrar um quadro, foram feitas 1000 cópias daquele quadro
E a pessoa tem a sensação de que aquele quadro foi feito para ela, só que não foi feito para ela. Tem mais de 1000 cópias daquele quadro e ela leva e pendura na parede da sua casa porque não teria dinheiro para pagar alguém para pintar um quadro autêntico só para ela. Então o que isso significa? Que mesmo que a indústria cultural com a reprodutibilidade técnica comprometa a autenticidade, a aura de uma produção artística, como sinaliza o Walter Benjamin, ela tem o seu lado positivo a partir do momento em que torna possível o acesso dos setores menos favorecidos com o menor poder aquisitivo da sociedade.